Eu quero reservar esse tempo que temos para estar falando de uma outra área da família, que é no tocante aos filhos. Não mexemos ainda com a filharada, né? E quero usar esse tempo para falar sobre princípio bíblico relacionado com criação de filhos, nossa responsabilidade em relação a eles, o que realmente significa criar filhos. A Bíblia nos traz princípios e um deles você encontra em Efésios 6:4, carta de Paulo aos Efésios. Em apenas um versículo que está ali você tem muita informação, porque é um versículo explosivo, tem muita coisa embutida nesse texto de Efésios 6:4. Efésios 6:4 diz: "E vós, pais", como se dissesse: "Bom, pais, agora é com vocês. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." E ponto. Para aí, não diz mais nada, não é? Quando a gente analisa esse texto, pode perceber que é uma sentença, mas que tem duas frases. A primeira delas é negativa. Tem uma negativa ali. Está alertando para que não se faça determinada coisa. Em contraposição, depois diz o que se deve fazer. O que é que não se deve fazer? Que o texto diz: não provocar os filhos à ira. Muitas pessoas perguntam: mas o que isso quer dizer? O que significa provocar os filhos à ira? Como é que se provocam os filhos à ira? Será que é batendo neles? Será que é gritando com eles? Será que é chutando as crianças? Como é que é? O que será que faz com que as crianças, os nossos filhos, se sintam provocados à ira e, consequentemente, à rebeldia, à revolta, ao descontentamento, à depressão, ao desânimo, tantas coisas? Eu diria que há muitas maneiras de provocar os filhos à ira. E nós não iremos fazer aqui nenhuma lista conclusiva de tudo quanto pode provocar os filhos à ira. Mas permitam-me estar falando alguma coisa que é fruto da observação de muitos anos mexendo com família. Talvez as coisas que hoje mais estão acontecendo, está tendo uma incidência maior e que provoca os filhos à ira. Que os filhos ficam desanimados, perdem a alegria da vida, crescem desajustados e vão revelar maiores problemas depois na adolescência. Uma delas, que acontece muito, é indiferença e rejeição. Nós, pais, acontece que nós, pais, muitas vezes tratamos nossos filhos com indiferença e rejeição. E se eu perguntar, você faz isso porque não ama seu filho? Não tem nada a ver. É que devido às circunstâncias, você acaba revelando isso e passando isso para a criança, indiferença e rejeição. Isso não quer dizer que você não ama a sua criança. Eu gosto muito de ilustrar as coisas, porque acho que praticamente, a ilustração prática é que ensina melhor. E já terá acontecido com pais aqui, pais e mães, mas o pai, né, a figura do pai. Como é que você, papai, chega no final do dia em casa, depois de um dia de trabalho? Dando risada? Como é que você chega? Cansado? Irritado? Dor de cabeça? Nervoso? Desanimado, desmotivado? Se você voltou para casa de transporte coletivo, adicione-se uma dose mais de nervosismo, né?
Em São Paulo, o problema maior da população é o metrô. 6:30 da tarde você não entra no metrô. Eles te põem lá dentro. Nós temos parentes no interior, né? E no interior não tem metrô, né? Então eles vão para São Paulo, ficam em casa e falam assim, eu quero andar de metrô. Sabe por quê? Vai a São Paulo e não anda de metrô, não tem graça, né? Você tem que ir no Play Center e ir no metrô, né? Andar de metrô. Aí a gente diz, você não sabe o que você está falando. Não, mas imagina, eu quero andar de metrô. Então nós damos instruções. Você compra o bilhete, desce até a plataforma. Observe onde tem um bolinho de gente, porque de espaço em espaço tem um bolinho de gente. Encosta atrás daquele bolinho de gente. Fica ali, não fala nada, fica ali. Ninguém vai dizer nada. Depois você vai perceber que aquele bolinho de gente cresceu atrás de você, virou um bolão de gente. Sabe por que tem esses bolinhos de gente assim, de espaço em espaço? É ali que a porta vai abrir. Agora, quando você encostar ali, não fica tenso. Você se machuca. Solta o corpo. Fica bem descontraído. Porque a hora que a porta abrir, você vai se ver lá dentro do metrô, viu? É fácil. Mas se não souber esse segredo, fica difícil. Como é que você chega em casa à noite irritado, nervoso, não é certo? Não vê a hora de chegar, tomar um banho, jantar, dormir, descansar, não está para conversa. Mas acontece que a sua criança, seu filho pequeno, quer atenção, não vê a hora de você chegar. Já conhece até o barulho que você faz quando está chegando? Já sabe que quem abre o portão daquele jeito é o papai. Ninguém consegue fazer aquele portão ranger daquele jeito. É só o papai. E ele, lá de dentro da casa, fala, o papai chegou. Aí quem? O mais velho fala para o menorzinho, o papai chegou. E os dois vão lá correndo. Lá. O pai, você chegou. O pai olha e diz, não está vendo que eu cheguei? Tem 2 olhos na cara, pra quê? É cego por acaso, é? As crianças vão correndo para a mãe e dizem, mãe, o pai está bravo. E a mãe diz, está bravo não, ele é assim mesmo. Não acontece isso, gente. Isso chama-se indiferença e até rejeição. Quantas vezes isso acontece na vida de uma criança, primeira infância, segunda infância? Quantas vezes? Seria possível fazer uma contagem? Quantas vezes uma criança recebeu exatamente esta postura do pai ou da mãe de ser rejeitada, de ser tratada indiferentemente, como um trapo, como um verme qualquer? Muitas vezes. Essas experiências vão ficando gravadas na mente da criança, vão ficando acumuladas, vão se somando, vão se somando. Enquanto crianças, elas não dão aquele retorno, aquela pagamento, a troca disso. Mas espere, a criança vai chegar à adolescência. Às vezes a indiferença não é assim tão dramática como eu ilustrei agora. Às vezes ela é mais sutil, mas nem por isso deixa de ser indiferença. Você chegou do serviço, da rua, cansado, tal. Foi um dia tão agitado, você não teve nem tempo de ler o jornal. Você está trazendo o jornal, inclusive, enquanto termina o jantar, você dá uma lida no jornal. E lá está você sentado no sofá, bem à vontade. Já viu homem lendo jornal em sofá? Ele sempre põe o jornal para cima, nunca para baixo, para cima. Porque está bem à vontade, lendo o jornal. Mal ele abre o jornal, a criança encosta. Pai, ô pai, pai. Nessa altura o pai responde com um número. O pai fala, 1. Nunca o pai diz, 2. Fala, 1.
Sem olhar para a criança. Pai, o meu carrinho quebrou, pai. Seu carrinho quebrou, né? Papai já ouviu que o seu carrinho quebrou, viu? Papai vai consertar seu carrinho, viu? Mas não olha para a criança. A criança ouviu que o pai disse que vai consertar o carrinho, pega o carrinho e sai mais murcho que um quiabo. Isso acontece? Muitas vezes isso chama-se indiferença e rejeição. Outro fator negativo que eu coloco dentro da provocação à ira é a superproteção. Há pais que superprotegem as crianças de uma maneira, eu diria, patológica. É uma patologia já, não é possível. Mães especialmente. A mãe olha e diz, cuidado, vai direitinho, olha para frente, senão você cai. Olha, vai isso, direitinho, vai, agora vira à esquerda. Isso, agora vira isso. Olha para cá e vem, isso. E cuidado, senão você cai, você se machuca. Dá a impressão que se a criança não estiver sob o olhar da mãe, vai acontecer uma catástrofe. A criança vai morrer, vai acontecer um acidente grave, porque a mãe tem que monitorar todos os movimentos da criança. Há muitos anos atrás, aqui no acampamento, havia todo ano, no 1º de maio, a gente faz uma maratona esportiva no acampamento. E como é um dia só, as pessoas vão só para passar o dia e depois voltam, não vão pernoitar, o acampamento recebe muita gente. É 1.500, 2.000 pessoas no dia de maratona. E é uma programação muito festiva, porque equipes de colégios vão para fazer uma competição, uma maratona. Vai o corpo de bombeiros também, porque é muita gente, então a gente monta-se uma estrutura grande para realmente dar conta de toda a mão de obra que é isso. Famílias vão fazer piquenique, fazer churrasco, churrasqueira, aquela coisa. Num desses dias de acampamento lotado, eu estava lá também trabalhando, fazendo alguma coisa nessa estrutura toda, e eu vi uma senhora, uma senhora que foi passar o dia lá. A mãe gritava para a criança dela, um menininho de uns 5 anos, porque o menininho corria para todo canto ali, subia barranco, descia barranco, vai, corre para lá, corre para lá, o menino não parava. E a mãe, vem cá, não vai lá, fica aqui, não vai lá, já falei, fica aqui, volta aqui, volta. A mãe esgoelada assim, vermelha. Ela realmente estava perturbada, e eu cheguei perto dela e falei assim, minha senhora, a senhora está preocupada com a sua criança? A senhora pode ficar descansada, aqui não há animais ferozes. Ela disse, eu sei que não tem animais ferozes. Mas acontece que ele fica correndo para lá e para cá e já já ele vai cair e vai ralar o joelho. Eu disse, mas minha senhora, ele não tem 2 joelhos? Por que a senhora acha que Deus fez 2 joelhos na gente? Porque um é para ralar. Rala um, o outro fica de reserva. Depois rala o outro e esse fica de reserva. O joelho é para ralar. Ela não gostou, né? Mas há pais assim, preocupados, né, com a criança, tal. A criança, ela fica cerceada nos seus movimentos, perde liberdade, inclusive a socialização da criança fica prejudicada. A criança cresce como que criada em algodão, né? Então tudo a mãe faz, ou tudo o pai faz. A criança já podia se alimentar sozinha, mas a mamãe dá na boca. Quer que a mamãe corte o bifinho para você? A mamãe corta. A mamãe vai lá e corta o bifinho. Aí a criança fica assim olhando, assim. Porque a criança inclusive adquire aquele ar, aquele semblante assim de meio paçoca, né?
Aí a mamãe acha que talvez tenha que dar na boca, então dá na boca mesmo, tá? Aí a mamãe olha, o tênis dele está desamarrado. Seu tênis está desamarrado, quer que a mamãe amarre seu tênis? A mamãe fica de joelho no chão e amarra o tênis. E vai indo assim. Isso chama-se superproteção e isso é um fator negativo no processo de criar filhos. Nós temos que proteger nossos filhos. Você dirá, então você larga os filhos e você não sabe nem onde estão. Não, não é isto. Proteção é uma coisa. Nós, como pais, temos que proteger, defender nossos filhos. Nossos filhos não têm crianças, eles não têm a noção do perigo como nós. Se você mora numa rua de muito movimento, claro que você não vai deixar suas crianças brincando na rua, na calçada, porque há um perigo iminente ali, não é certo? Então, proteção é uma coisa. Cercar a criança de cuidados naturais é uma coisa. Mas há pais que extrapolam e acabam criando dificuldades de desenvolvimento da criança com a tal superproteção. É um fator negativo. Outro fator negativo é a brutalidade. Você sabe que há pais e mães que batem nas crianças de maneira brutal, daí o nome brutalidade. A Bíblia não fala em brutalidade, a Bíblia fala em disciplina, é outra coisa, não tem nada a ver. Todos os dias você poderá ler jornais onde há denúncias de pais que estão agredindo os filhos de tal maneira que por sair no jornal houve até ocorrência policial, porque às vezes até o vizinho denuncia o pai daquela criança pela maneira como está tratando a criança. Brutalidade está acontecendo de uma forma espantosa. 50%, dizem as estatísticas, 50% de toda a violência sexual, inclusive, acontece dentro de casa. Metade. Praticado por pais, mães e tios, irmãos e coisas assim. Eu diria que um outro aspecto que eu quero mencionar, nós provocamos nossos filhos à ira quando estabelecemos normas que eles não têm condições, os filhos, as crianças, não têm condições de obedecer. Normas acima da capacidade da criança assimilar, entender e poder executar. Coisas que exigimos das crianças além da sua capacidade. Isso acontece muito. Você tem uma criança de 7, 8, 9 anos. Aí um dia você diz, está sem fazer nada, está vagabundando. Então vou dar um serviço para você, viu? Pega a mangueira, pega o balde e vai lavar o carro do papai. Uma criança nessa idade vai lavar o carro? Bem, vai molhar o carro, né? Vai aproveitar, vai se molhar também. Aí vai lambuzar o seu carro, não vai? Aí você vai depois ficar irritado. Você vai assim, olha a porcaria que você fez. Você não presta mesmo pra nada, tá vendo? Não há nada que eu peço pra você que você sabe fazer direito. Sobe daqui, vai embora daqui. Vai. Não acontece? Estou inventando. Agora, se você tem um adolescente de 15 anos, 14... você não acha que poderia muito bem ficar responsável por lavar o carro do pai todos os sábados? Sim ou não? Dê a mangueira, dê o balde, o shampoo, né, os panos todos necessários. Não dê a chave. A chave não precisa lavar. Sabe que esse negócio de normas que a criança não pode executar, você pode perceber isso até nas nossas igrejas. Você já notou que em todo culto evangélico
Você sempre vai encontrar uma senhora com criança no colo e a criança vai chorar exatamente na hora do culto. Senão não é culto. É simpósio, é conferência, é qualquer outra coisa, mas culto evangélico autêntico, que se preze, tem que ter senhoras com criança no colo e a criança vai chorar. Quando é que a criança vai chorar? Exatamente na hora que o pastor vai começar a pregar. Até dá a impressão que a criança no colo da mãe sabe exatamente a hora que o pastor vai pregar. Dá até a impressão que ela abre o olho. O pastor vai pregar, é? Deixa comigo. E a criança chora. Aí todo mundo fica incomodado, olha para trás, tudo mais, tal, né? Porque algumas mães, não querendo que a criança chore, sabe o que faz? Ó, dá uma olhada aqui no meu gesto. Tá espremendo mesmo a criança. Como dizer, hora de chorar, que eu fiz um mago, viu? Enquanto faz isso, olha para a irmã ao lado, boa noite, irmã, tudo bem? Criança chora mais, né? Pode ver que o choro, segundo o choro, sai exprimido. Nessa hora, só fica alvoroçada, as pessoas olham para trás, ficam meio incomodadas. O pastor faz um break de oratória. E tem sermão de break também. Você pensa que é só samba de break, é? Tem sermão de break também. Aí depois, constrangida, ela se levanta e sai para umas dependências da igreja ali para cuidar da criança que está chorando, está sentindo algum desconforto e por isso chora. Tudo isso eu coloco dentro dessa expressão de Efésios, provocação a ira. O texto está dizendo, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E aqui este verbo criar adquire uma significação muito grande, porque afinal de contas, o que é criar filhos? É o verbo que aparece no texto. Será que criar filhos é gerar os filhos? Bom, começa com gerar os filhos, mas eu diria que essa é a parte mais fácil. Pô, gerar filhos é fácil. Cada 9 meses nasce um. Como eu disse ontem, às vezes nasce até sem querer. Mas e depois? Depois. Criar filhos. Você só cria filhos se realmente amar seus filhos. E eu diria que a maioria dos pais nesse mundo amam seus filhos. Mas o problema que está havendo é que, apesar de amarem os filhos, não estão comunicando este amor aos filhos num nível em que a criança possa perceber. Há pais que realmente amam os filhos, mas estes filhos não se sentem amados pelos pais. Porque o amor não está sendo comunicado, não está sendo transitado em direção a eles. Eles não se sentem amados, embora os pais digam, nós amamos nossos filhos. E é verdade isto. Então o problema é de comunicação. Como é que nós poderíamos fazer, que atitudes fazer para que nossos filhos se sintam amados? Bom, nós temos que dar atenção a eles. É bem diferente da indiferença. A indiferença é falta de atenção. Dar atenção, eu diria até, dar atenção ao que eles querem dizer. Porque muitas vezes o que eles dizem você nem entende. Aliás, uma criança não nasce falando. Ela vai aprender. E desse processo de aprendizagem da fala, você precisa de muita paciência. A criança não articula bem as palavras, ela não consegue pôr em palavras os seus pensamentos. Ela gagueja, ela titubeia, ela não encontra palavras. E você perde a paciência. Vai logo, vai, desembucha logo, vai, fala logo. Você não tem paciência para ouvir. E há uma ironia nessa fase da vida, ironia em nós pais. Porque quando a criança vem ao mundo, não nasce falando, mas você quer que a certa altura a criança comece a aprender a fala. Com 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Cada caso é um caso. A criança começa a articular
alguma coisa. A primeira palavra que uma criança fala é mamãe. E as mães ficam radiantes. Que a mãe diz, tá vendo? Ele já sabe quem eu sou. Sabe nada. Ele não falou mamãe, você que se enganou, viu? A última vogal a criança nunca fala, fala mamãe. Outra palavrinha que a criança fala é papá. Já notou que é sempre a vogal A? É a vogal mais fácil de ser emitida. Ah, você só abre a boca. Ah, e quanto ar que está saindo? Ah. E por que fala mamã, fala papá? Porque o P e o M associados à vogal A é a mais fácil de emitir. E se confunde o mesmo movimento labial, você fala papá ou mamã. Fica olhando na minha boca agora, olha, mesmo movimento, olha, presta atenção. Mama, papá, mama, papá, mama, papá, mama, papá, mama, papá, mama, papá, mama, papá. Às vezes fala mamãe, às vezes fala papá. Não quer dizer nem mamãe, nem papai, nem que quer papai, nem que quer mamãe. Ele está fazendo um exercício. Está aprendendo. Mas deixa os pais contentes. Mas deixa assim. Mas não fica nisso. A criança logo começa a desenvolver a fala. Nesse processo, chega a uma altura que ela mistura tanto que você não sabe o que a criança realmente está falando. É uma língua estranha. Você não sabe se é grego ou hebraico. Eu e a Neuza criamos 3 filhos. A gente se lembra muito, até com muita saudade, o tempo em que eles eram pequenos. Nós temos 2 filhos casados já. Uma neta e 2 netos a caminho ainda. Vai chegar, esse ano chegam 2 netos. A nossa caçula tem 25 anos. Mas a gente se lembra quando eles eram pequenos. Eu me lembro o mais velho, um lance que a gente não esquece. Eu cheguei, ele era pequenininho, um ano e pouco. 1 ano e meio por aí. Eu cheguei da rua, cheguei do serviço, e logo que eu entrei em casa, ele estava esperando, porque ele percebeu que o papai estava chegando. E logo que eu entrei, que ele me viu, ele olhou para mim e falou assim, ele falou alguma coisa. Eu olhei para a Neuza e disse assim, a Bíblia diz que não haja língua estranha sem intérprete. O que ele falou? Quando você toma tempo para dar atenção à criança, olhar nos olhos da criança, a criança está se sentindo amada. O amor está chegando na criança. Eu tenho dito que você comunica amor à criança quando acompanha os interesses da criança e saiba que os interesses de uma criança não são exatamente os seus interesses. Porque a sua cabeça de adulto está voltada para as suas responsabilidades, seu negócio, seu emprego, seu trabalho, suas responsabilidades. Mas o mundo da criança é outro. A criança está voltada para os seus brinquedos, os seus passatempos, o seu lazer. A criança brinca o dia inteiro e quer que você participe disso. Aí você diz, outra hora papai brinca, viu? Agora não dá, viu? E você vai largando, e nunca tem tempo para a criança. Você não se envolve nos interesses da criança, e isso é um problema sério. Significa que, como pai, se queremos criar filhos, como pai, como mãe, não é certo? Nós temos que nos envolver com eles. Talvez você tenha que vestir um short, brincar com ele na terra, vai servir de cavalinho para ele, vai subir em cima de você. E você vai andar de 4. Aí você diz, eu tenho que fazer isso? Sou presbítero, viu? Se a pessoa passa um membro da minha igreja, o presbítero de 4, pega mal, não. Ou então eu sou diácono, ou eu sou pastor, mas ele passa um membro da minha igreja, vê o pastor empinando uma pipa. O status é mais importante
do que seu filho, sua filha. Esse é o problema. Nós temos que ser crianças outra vez. Quando nós fazemos isso, nos envolvemos nos brinquedos, no interesse da criança, sabe o que a gente acaba construindo na mente da criança, registrando ali? Saudade pela infância. Eu tenho feito essa pergunta genérica, geralmente a auditório de adultos, e vou fazer aqui. Você hoje é adulto. Você tem saudade da sua infância? Tem adultos que têm saudade, lembram, lançam, que bom, puxa, que coisa boa. Muita saudade daquele tempo. Mas eu tenho visto adultos que dizem, vira essa boca pra lá, ele nem lembra. Por quê? Foi uma infância sofrida, uma infância injustiçada, com muitos problemas. E a pessoa hoje, já adulta, não tem saudade daquele tempo. Mas nós podemos criar saudade dos nossos filhos quando eles chegarem à nossa idade. E com autoridade poder recitar, declamar os famosos versos de Casimiro de Abreu, não é certo? Lembram os versos de Casimiro? Quem lembra Casimiro de Abreu? O que diz? Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem. Não é bonito isso, gente? Mas nem todo mundo pode recitar com autoridade, porque não teve infância que deixou saudade. Eu louvo a Deus, porque eu tenho saudade da minha infância. Eu me lembro quando eu era muito pequeno. A idade assim mais remota que eu me lembro é quando eu tinha uns 5 anos. Eu me lembro, lances vagos assim. Com 6 anos eu tenho lembrança assim bem indelével. Eu me lembro quando eu via meu pai se organizando para ir pescar. Ele gostava muito de pescar. Ele ia com um grupo de homens, colegas, amigos dele. Alguns eram da igreja, outros eram do serviço dele. Eles iam de caminhão. Na sexta-feira, no final da tarde, eles iam pescar, passavam a noite toda de sexta-feira, o sábado, o dia inteiro, e voltavam altas horas no sábado. Muito peixe, traziam muito peixe. E cada vez que eu via meu pai ali mexendo com os apetrechos da pesca, eu chegava com ele e falei, pai, que me leva. Porque eu ficava fascinado ver tanto peixe que ele trazia. Eu falei, mas não é possível, eu quero ir lá. Pai, você me leva, eu quero ir pescar com você. Ele dizia, filho, nessa pescaria não dá para eu te levar. Aí ele explicava por quê. Só vai homens, nós vamos ficar a noite inteira na beira do rio, tem mosquito, é perigoso, é escuro, e você vai ficar desconfortável lá, papai vai ficar só olhando você e não vai pescar. Não dá, nessa pescaria não dá para levar criança. Mas vamos fazer o seguinte, sábado que vem só nós dois vamos pescar. Combinado? Ele disse que no sábado seguinte ele iria pescar comigo. Isso me acalmava, mas me deixava muito ansioso esperando aquele sábado. Eu vibrava a semana inteira. Chegava a minha mãe e dizia, mãe, quando é que é sábado? E minha mãe dizia, hoje é terça-feira, imagina, sábado ainda demora. Ficava impaciente. Lá pela quinta, sexta-feira, eu falava, mãe, esse sábado não veio. Eu falava, não, depois da manhã é sábado. Eu vibrava tanto aquela semana na expectativa de ir pescar com meu pai, que a impressão que eu tinha é que eu ia para um safari na África. Essa é a impressão que eu tinha. Uma aventura. E finalmente chegava o sábado. Você acha que meu pai tinha esquecido? Eu levantava cedo, antes do que? Para não perder, né? Ele levantava mais tarde, porque a gente não ia logo cedo. Ele levantava, olhava para mim e dizia, você sabe onde é que nós vamos hoje? Eu falei, claro que eu sei, pai, né? Vamos pescar, né? Dito e feito.
Na parte da tarde, depois do almoço, nós íamos pescar. Ele era bem organizado. Bota, chapéu, facão, mochila, lampião, que ele não tinha farolete. Era lampião de querosene mesmo. Tudo organizado, tudo. Nós íamos pescar, num outro lugar. Anoitecia, uma escuridão. Você sabe o que é no meio do mato, na beira do rio à noite, sem lua, sem luz elétrica? Uma escuridão, um breu, você não vê nada. E você imagina como eu era pequeno naquela época, viu? Você acha que eu tinha medo? Ao meu lado estava a minha fortaleza, meu castelo. Sou pequeno, mas meu pai é alto, viu? Meu pai tem 1,80 m. É vivo ainda. Minha mãe é que é um catatal pequenininho. Meu pai tem uma mão imensa, eu nunca vi, ele é longínquo, ele tem uma mão enorme. E quando dava um arrepio de medo ali naquela escuridão, eu agarrava na mão dele. Ficar comigo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. De vez em quando dá um arrepiozinho de mim, passa um morcego, passa um sapo, um grilo, sei lá, é a bicharada que dá na beira do rio. Mas eu ficava firme ali, feliz da vida, porque meu pai estava ali. Ele punha 2 varas para pescar. A minha e a dele. Aí, depois é que eu descobri mais tarde, ele fisgava o peixe na varinha dele, mas não tirava o peixe. Me chamava e dizia assim, vem cá, fica segurando a minha varinha aqui, porque eu tenho que arrumar um outro anzol. Ele despistava, né? Aí eu ficava segurando a varinha. Aí ele dizia, de vez em quando você levanta a vara, viu? Que às vezes tem peixe. Cada vez que eu levantava a vara, eu pegava um peixe. Olha, eu pescava mais do que ele. Gente, aquilo para a minha idade de 6 anos, aquilo era a glória. Aquilo era a glória. A gente voltava altas horas, sábado, às vezes mais meia-noite. 1h da manhã, minha mãe estava dormindo. Eu ia acordar minha mãe. Eu vinha flutuando, né? Chegava em casa, mãe, vem ver, mãe, pesquei mais que o pai, mãe. Meus pais são vivos ainda. Às vezes a gente tem reuniões de família. Eu visito frequentemente meus pais, moram em São Paulo. E às vezes sai essas reminiscências, essa hora da saudade, né? Aí eu olho para ele e falo assim, velho, você não me engana mais, viu? O que meu pai estava fazendo? Eu precisei chegar à idade adulta para entender. Meu pai não tinha ido pescar. Ele estava investindo no filho. Ele estava investindo na minha vida, estava dando da sua vida para a minha vida. Por isso eu posso declamar Casimiro de Abreu. Nós temos isso hoje nas nossas mãos. Quem está criando filhos agora deve fazer isso. Isso é criar filhos. Se não fizer isso, vai provocá-los à ira. Criar filhos é amar, mas é também ensinar. Nós somos responsáveis pelo ensino. Não adianta você dizer, não, mas para isso tem escola pública, para isso tem uma estrutura de escolaridade do governo, instituições onde você pode colocar a criança. Tudo bem, mas isto é para escolarizar a criança, para ensinar valores em casa. Talvez você diga, mas então tem escola dominical. A escola dominical cumpre o seu programa, mas não é tudo. Quantas horas uma criança fica por semana na escola dominical? 1 hora e olha lá, né? Quantas horas sua criança fica dentro da sua casa? 24 horas por dia. É nossa responsabilidade ensinar, amar, ensinar, disciplinar.
e interceder. São 4 verbos que eu coloco como subprodutos daquele verbo criar que está lá em Efésios. Você cria, portanto, filhos quando ama os filhos, quando comunica amor a eles, quando ensina os filhos, quando disciplina os filhos e quando intercede por eles diante do Senhor. Disciplina hoje é um problema sério. Há muitos pais que, por força de uma psicologia que anda aí pelo mundo, deixaram de disciplinar os filhos. Porque se formou um pensamento de que não se deve cercear os movimentos da criança. A criança, ela de per si, deve buscar os caminhos da sua vida. Você não pode impor regras, você não pode colocar coisas que contrariam aquilo que a criança entende ser o melhor. E esta filosofia tem ganho espaço até nas nossas comunidades cristãs, e muitos pais hoje largaram os filhos, não disciplinam os filhos. Uma vez eu estava numa igreja pregando, estava no púlpito. Vou dizer isso porque isso acontece nas nossas comunidades, falta de disciplina. Eu estava no púlpito. A igreja tinha um corredor central e lá atrás aquele paravento, né? Aquela coisa. Impedir talvez a visão ou o vento. Fala paravento, não sei porquê, mas é um nome. E tinha um corredor central. E eu já estava no púlpito, estava ali para ler, estava começando a mensagem, e uma criança, a criança devia ter uns 4 anos e meio, mais ou menos. A criança começou a correr pelo corredor. Ela ia até lá, dava um tapa naquele paravento, dava meia volta e vinha correndo, até que encostava no púlpito. Quando chegava no púlpito, fazia assim, dava um tapa também, virava, fez isso várias vezes, 6, 7, 8 vezes, muitas vezes fez isso, corria para lá, batia lá, voltava, batia aqui e fez isso. Bom, nessa altura ninguém estava olhando mais para mim. Reconheço que eu sou feio e tal, mas pelo menos em homenagem, em reverência à palavra, todo mundo olhando para a criança. A criança era realmente muito bonitinha, uma criança coradinha, saudável, percebia-se que tinha muita saúde. Bom, e ninguém se mexia para pegar a criança, retirá-la dali, distrair a criança com outra coisa. Não, ninguém se mexia. Numa das vezes em que a criança veio e bateu no púlpito, aí ela parou, porque ela percebeu que tinha alguém aqui em cima. Ela olhou e me viu. Ela deu a volta, subiu no patamar onde ficava o púlpito, chegou perto de mim e começou a puxar minha calça. Começou a fazer assim, eu segurando. Foi só aí que uma senhora que estava no auditório se levantou e veio pegar a criança. Se abaixou para pegar a criança e falou assim: ele é terrível. Mas é tão engraçadinho. Ela falou que ele é terrível, mas era engraçadinho. Falta de disciplina. Sabe, muitas pessoas, muitos pais têm deixado de disciplinar os filhos porque estão confundindo disciplina com brutalidade, com agressão. E disciplina não tem nada a ver com agressão, com estupidez. A Bíblia diz que disciplina é um ato de amor e diz que o pai que ama o filho cedo o disciplina, mas aquele que aborrece a criança o deixa solto à sua própria vontade. Associa, portanto, a disciplina com um ato de amor. Tem gente que usa para bater na criança mão, cinto, chinelo, cabo de vassoura, chicote, rabo de tatu, colher de pau.
Nenhuma dessas coisas a Bíblia diz que é para usar. A Bíblia diz que é para usar. Uma vez eu falei que é vara. Um pai que estava no auditório falou assim: você está falando vara, Gê? Eu falei: é vara. Pô, mas isso é medieval. Onde é que se vê uma coisa dessa? Uma vara para bater na criança? Então eu moro em São Paulo, eu tenho que sair de São Paulo e ir agora numa floresta buscar uma vara. Isso é medieval, viu? Eu disse: amigo, a Bíblia fala vara, não é caibro. E não é nem vara. A palavra hebraica é um diminutivo, é varinha. Não é vara, é varinha. Mas você não vê a diferença? Você fala vara, varinha. É diferente. É varinha, então. Há muita coisa, irmãos, na Bíblia que nós temos que aprender, não é certo? O que estamos fazendo dos nossos filhos? O que nós queremos? Quem está criando filhos? O que você quer? O que você projeta para os seus filhos? O que você quer ver deles daqui a alguns anos? Eu sei o que você quer. Você quer que seus filhos cresçam, sejam cidadãos úteis, a sociedade, a família, a pátria, não é certo? Sejam responsáveis, que se tornem independentes, que saibam ganhar o seu próprio dinheiro e saibam gastar o seu próprio dinheiro com sabedoria, tenham uma vida ordeira, equilibrada. Todo pai quer isso, toda mãe quer isso. Mas por que às vezes os filhos não chegam a esse projeto que nós temos? Devido a erros que nós cometemos durante o processo da criação. Meus irmãos, vamos encerrar e pedir que Deus nos ajude. Nós precisamos de muita sabedoria para criar filhos. Não está fácil não, porque o mundo todo conspira contra. Há forças inimigas, forças satânicas no mundo para destruir a família. Querem destruir. É uma guerra aberta, declarada, para destruir a vida dos seus filhos, para desencaminhar seus filhos. Nós precisamos de muita sabedoria do Senhor. Vamos orar pedindo isso. Nosso Deus, nosso Pai, queremos sabedoria para criar nossos filhos. Reconhecemos que nos falta isto. Que a nossa sabedoria própria, ela é pequena demais. Precisamos dos conceitos, dos princípios da Tua Palavra. Precisamos saber aplicá-los no dia a dia. E queremos esta sabedoria que vem do alto. Dá-nos toda a consciência do problema. Dá-nos percepção para vivenciar o dia a dia, analisar as forças contrárias que querem também derrubar nosso lar, nossa família. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo, porque nossos filhos queremos que sejam também Teus filhos. Por isso pedimos que Tua mão de abundante graça e misericórdia esteja sobre cada um deles. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.